Olá, boa noite a todas, todos e todes. Vou colocar o título da nossa live de hoje: Dançar a vida e cultivar. Oi, Ida, já te chamo, estamos ao vivo. Colocando o título aqui para todas, todos e todos vocês acompanharem a gente hoje. Vamos chegando. Oi, Camila, boa noite. Boa noite a todas, todos e todos que estão chegando agora para mais uma live aqui no Insta do Silêncio em Movimento. Hoje vamos falar sobre dança, sobre coragem, sobre dançar as nossas próprias memórias e ressignificar a nossa própria vida. Vamos ter a presença da Idamara Freire, que é uma pessoa muito especial, muito incrível, uma honra tê-la aqui com a gente, falando sobre dança e falando sobre a vida. A Ida, que tem uma trajetória linda dentro das artes do corpo, ela vai contar um pouquinho pra gente, um pouquinho da trajetória dela também. A gente vai ter cerca de uns 45 minutos com a Ida. Depois a gente, se alguém quiser perguntar também, estamos abertas para ser uma grande conversa entre todas, todos e todos aqui presentes. Lembrando então a todos, todos e todes, que essa live faz parte de um projeto meu junto com o Silêncio em Movimento, de falar sobre arte, falar sobre corpo, falar sobre como a arte potencializa vários aspectos da nossa vida. A gente já conversou aqui com a Bia Alvarez, palhaça, falamos um pouquinho sobre o papel da mulher na palhaçaria. Tivemos também a presença da Gênesis Azevedo, falando sobre consciência corporal e dança. Na semana passada a gente falou com a Sabrina Lermin sobre criatividade, sobre teatro e várias outras questões da vida. E todas essas lives estão gravadas no IGTV do Silêncio em Movimento, então para quem não assistiu, dá um confere no IGTV do Silêncio em Movimento, que as lives estão disponíveis lá. Hoje a nossa live também vai ficar disponível, então se você está assistindo essa live não ao vivo, muito prazer, fique à vontade, espero que vocês gostem. Eu já vou chamar a Ida, né, pra gente poder aproveitar bem os minutos aqui com ela. Tem uma série de perguntas e coisas legais para conversar com a Ida. Ida já está por aqui com a gente, deixa eu chamá-la. Vamos lá, aos poucos o pessoal vai chegando, pegando seu chá, o seu café nesta quinta-feira pós-feriado. Fica assim no canal também, Camila, boa fala mesmo. Fica tanto. Ida! Tudo Que bom bom? aqui, minha querida. Tudo bem? Que bom revê-la. Revelas, a gente em vários projetos e conectadas. Que bom. Sempre uma alegria te encontrar. Igualmente. Ida, querida, acho que vamos começar para a gente também não atrasar, né? No Sim, nosso. sim, 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 querida. Vão chegando, vão Sim. aproximando dentro das virtualidades, né? Que é o que temos no momento. E Aham. vamos falar aí bastante então sobre dança, sobre liberdade, né? Sobre Aham. aspectos da nossa vida. E nesse primeiro momento queria que tu se apresentasse, então, né, para quem não te conhece, falasse um pouquinho da tua trajetória dentro, principalmente dentro da arte, né, e da dança, que é o que a gente vai conversar agora. E vamos seguindo. Obrigada pelo convite primeiro. Tá bem, Letícia. Quero né, agradecer aí o seu convite, a participação. Achei muito linda essa proposta do Silêncio em Movimento.
E eu já acompanhava, seguia, né, pelas redes, então fiquei bem feliz, assim, de ver, né, vocês com essa participação, juntos, essa parceria entre vocês. E muito lindo o projeto, né? Então, primeiramente, quero agradecer, né, a oportunidade, o convite de poder estar aqui. Então, isso colocado, né? Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, na dança e nas artes, né? Eu acho que a gente poderia. Eu fiquei pensando assim hoje, né? Quando que tudo começa, né, na vida da gente, né? Quando a gente pensa nessa questão, né, de dançar a vida, né, de dançar a nossa história, assim. Então, eu fico pensando quando é que começamos, né, assim, a esse movimento. E é, muito inicial no sentido de que quando eu comecei, eu acho que a minha família, né, tem essa questão, né, nós, né, é uma família grande, né, e eu acho que assim, acho que meu primeiro movimento de performance foi eu lendo, porque eu aprendi a ler antes de ir para a escola. Então aí a minha mãe, meus pais, quando tinha reunião em casa, eles pediam para eu ler a aula, assim, sabe, porque era o fenômeno de ler, aprender a ler sem ter ido para a escola antes, né? Então então tinha esse movimento bonito. E aí eu acho que na relação com a dança foi muito interessante, porque foi no colégio não, ainda no ensino fundamental, eu escrevi um trabalho sobre o samba, né? E aí eu acho que foi a minha primeira crítica. Assim, né? Então foi aí que eu já comecei a relação da escrita, da dança, com a música, com o ritmo, né? E depois eu também tive um outro movimento que na época tinha saído a Pantera Cor-de-Rosa, e aí fui participar de um concurso para imitar a Pantera, né? E eu imitava direitinho, né? Esse arquivo aí eu não sabia. Para você ver, né? Então temos essas coisas assim. Aí a dança, assim, aí na adolescência eu frequentava dois clubes, né? O clube de xadrez, que era bem, né, aquela questão da mental, no sábado, sábado à tarde eu ia jogar xadrez. E, e na domingueira eu ia dançar, né? Assim, então eu tinha esses dois, né? Eu trabalhava já, que eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, aí, os finais de semana eu usava para jogar o xadrez e para dançar, né? Então, era ir para domingueira, aquela matinê, né? Então, criava, era a época ai, do, do Saturday Night Fever, né? Lá, aquela sábado à noite, né? Bom, Então, aí a gente ficava inventando as coreografias, né? Passava a tarde inventando coreografia, aí chegava lá na domingueira, a gente ensaiava os passos, assim, passava os passos. Então, eu me ocupava disso. A aula formal de dança, para começar a dançar, fazer aula de dança mesmo, eu comecei em Piracicaba depois que eu terminei a minha graduação. Porque quando eu fazia a graduação, eu trabalhava de manhã e à tarde e estudava à noite, então não tinha tempo para isso mesmo, né? Aí, quando eu terminei a graduação, já tinha, né? Não precisava trabalhar à noite, então eu fazia as aulas de dança. Aí eu comecei com balé afro, né? Lá em Piracicaba. E aí fiz jazz também. Assim, as aulas de jazz foram assim fundamental para mim, assim, para a relação com o corpo, sabe? Assim. Então, aí teve essa questão da dança né, com as pessoas. E aí, durante esse período, eu fiz teatro, eu fiz também. Aí entrei com a questão da dança somática, com as práticas somáticas. Então, eu fazia cursos livres da Gestalt, fazia de fisioterapia, a relação do corpo, né? Aquela que a fisioterapia tem toda uma abordagem do corpo. Então, na universidade tinha esses cursos livres, eu acabava fazendo assim. Né? Então, aí foi quando eu comecei a fazer realmente. Depois eu entrei numa companhia de dança, que é dança afro,
que era Liberdade, Canto e Dança, lá em Campinas. Aí eu viajava, passava os finais de semana lá ensaiando e fazendo as apresentações. Aí foi aonde que eu tive um contato mais com companhia, assim, né? De fazer um trabalho de grupo, ensaio de grupo e tal. Em seguida, logo, aí eu fui para... Isso vai acompanhando a minha formação, né? Aí eu fui para São Carlos fazer o mestrado. Aí quando eu fui... Aí eu fiz yoga em São Carlos. Então, aí eu comecei com yoga e dança contemporânea. Comecei a dança moderna, fazia umas aulas na universidade lá, né? Que tinha as oficinas, eu fazia também. E comecei a fazer fotografia nesse período também. E foi nesse período que eu tive muito contato com arte, com cinema, o cinema de arte. Então, a gente tinha aquelas sessões malditas, então eu ia para essas sessões, aí a gente discutia depois no café, aquelas coisas assim, é bem aquela vida mesmo, né, de estudante, no caso, já, né, no mestrado, mas a gente cultivava muito isso, assim. Então, ali eu tinha já comecei a relacionar muito essa minha relação com o vídeo, né? De eu observar muito, né? Essa relação da câmera com o movimento. Então, aí acho que o meu olhar se aperfeiçoou muito, porque eu sou muito, né, assim, apaixonado pelo cinema, pelas imagens, assim, pelas narrativas, né? Então, aí eu gostei muito também desse período, assim. Aí depois eu fui para a Inglaterra. Aí na Inglaterra eu fiz sapateado, né? Porque eu era o único dia que tinha, era o único horário. Então aí eu fiz, né? Que eu tinha livre, eu só tinha um dia da semana livre, e aí nesse dia só tinha sapateado. Mas também foi um período que eu na Inglaterra e a gente tinha muitos musicais. Então foi muito período de teatro, de dança, esses musicais mega, né, que a Inglaterra faz, assim. Eu assistia isso, assim, e aí era muito rico também. Depois eu voltei para o Brasil, voltei para Piracicaba também, aí comecei a cantar em coral, né, no coral da igreja, que era um coral gospel assim, maravilhoso. Então, essa relação com a dança e o canto começou a tornar mais presente, né? Assim. E aí depois aí eu vim para cá, para Florianópolis. Aí em Florianópolis eu comecei a fazer dança no SIC com a Diana Solari, com a Diana Gilardengue. E aí seguimos, né? Aí depois eu fiz a especialização em dança cênica. Aí eu fiz dança educação lá na Inglaterra, onde foi toda a minha formação para trazer a dança para a educação. Né? Então, aí fiz alguns projetos, os intercâmbios lá por vários anos. Aí fui para o Laban fazer dança no Laban lá na Inglaterra. Foi aí que eu entrei mesmo na dança educação, por causa do Laban também. E aí fui lá fazer a dança terapia também, 2 cursos de verão. Então, foi muito intenso esse período também, assim, né? Na minha formação em relação à dança. Aí, depois disso, eu fiz... Aí a especialização, eu sistematizei o meu trabalho de dança com pessoas com cegueira. Né? Então, aí foi onde eu tinha esse projeto da universidade, era um projeto de ensino, pesquisa e extensão, e aí eu consegui sistematizar na especialização na UDESC, com a Sandra Meia e toda aquela turma que foi né, aquele momento assim um curso assim onde encontrei todo mundo da dança que eu tenho um vínculo hoje, estava lá, né? Sandra, Jussara, Marta, então várias pessoas assim. E aí depois disso, aí eu fiz uma pesquisa pós-doutoral de um ano em Nottingham sobre a dança inclusiva. Tá? Arte inclusiva. Então, eu fui pesquisar arte inclusiva. Foi muito legal, porque eu fiz residência com vários profissionais da dança que faziam lá em Londres, e aí eles iam lá para Nottingham, que era um centro, né? Porque é todo descentralizado a questão da arte lá na Inglaterra. Então, cada distrito tem o seu projeto. E Nottingham tinha videodança, tinha uns projetos maravilhosos, assim. Aí tive contato, fiz uma residência com o Félix Rouquette, que foi um dançarino da Pina Bausch. Ele era bem polêmico na época, porque ele fazia
É, ele fazia umas abordagens muito radicais, assim. Eu trabalhei um mês com ele lá, foi bem intenso. Aí o Joaquim Vicent, que trabalhava com a questão da danças invisíveis, né, também. Então, eu fiz vários projetos muito, assim, que me ajudaram muito a pensar essa arte inclusiva, assim, né, para todos os corpos, assim. E aí, por fim, aí, para, né, terminar essa trajetória em relação à dança de formação e a minha trajetória também, eu fiz o doutorado na África do Sul, né, o outro pós-doutorado, no caso, que ali eu fui mais como pesquisador visitante lá, numa condição assim, onde eu fui pesquisar a relação da dança com o perdão, porque já foi uma pesquisa mais do corpo social, né? Então aí fui trabalhar mais dentro dessa perspectiva, assim. Então foi bem interessante, assim, gostei muito também. E é mais ou menos isso, né? Por um mundo, né? No mundo, né? E daí um mundo de coisas, né? Mas é que acho que a gente se apaixona também, né? Ao longo da nossa trajetória por vários caminhos, assim, né? Acho que como Tá. artistas e amantes do que a gente faz, né? A gente Sim, vai encontrando pessoas e aí vai parando e aí encontra uma outra coisa que se apaixona e aí vão sim, abrindo as portas aí de não só de trabalho, né? Mas que a gente sim, se envolve de uma maneira muito significativa, né? Então sim, é perceber esses teus caminhos, assim, né? E sim, sim. Ida, tem uma. Quando, enfim, para fazer essa live, né? Eu também já tenho um afeto muito grande contigo, né? Eu acho muito bonito quando tu coloca no teu site, em outras descrições que eu vi, outras entrevistas, né? Sim. Tu encoraja as pessoas, né, através da dança. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Se dançar é realmente um ato de coragem. Eu afirmo com muita certeza que para mim é sim um ato de muita coragem, porque é um momento onde eu acho que eu falo e eu exponho muitas coisas que de repente eu não colocaria em outros momentos, né, da vida. Então o palco tem esse lugar assim bem libertador e muito corajoso, né? Falando agora a Letícia bailarina, né? Mas queria que tu falasse como que é isso, né? Como que é encorajar as pessoas através da dança, porque é muito bonito isso. Ah, obrigada, querida. Então, eu pensei muito, né? Porque eu fiz né, uma formação que, assim, eu não paro de estudar, né? Eu me aposentei lá da UFSC, mas eu aí fui criar a Potlache Editora, né? Que é essa editora e o Ateliê de Arte Contemplativa. E aí eu criei isso porque, como eu fui para a carreira, eu sempre quis escrever e ter atividade assim como acho que a professora universitária é a que sustentou a bailarina em mim, né? Aí eu falei, bem, quem é que vai sustentar a escritora, né? Então aí eu tive, assim, né? O mercado editorial mudou muito. Então hoje, assim, você tem que criar todo um público, tem que criar várias coisas para poder fazer isso. E aí, até alguma grande editora pegar o seu material, você tem que ser muito conhecida, tem que ter um público já, né? E hoje, às vezes, também as pessoas estão com mini projetos, não tem mais aquela coisa assim, né, de ser best-seller. E assim, até a relação do best-seller, você faz uma campanha para ser best-seller, assim. Então, é muita coisa assim, tudo é muito bem feito e programado. Então, eu fui fazer um curso de empreendedorismo, né? E eu achei muito legal, porque eu estava procurando alguma coisa assim. Aí eu fui fazer esse curso de empreendedorismo na arte, né, para mulheres que trabalha aí essa coaching que eu trabalhei lá em São Francisco, na Califórnia. Ela trabalha com a arte, com artistas, né, com pessoas criativas, as pessoas que estão no campo da espiritualidade, as pessoas que trabalham com relacionamentos e a questão financeira também. Pessoas que buscam fundos, assim, angariar fundos para projetos sociais.
Então, e eram mulheres. Então, ela tem uma tribo de mais de 1.000 mulheres, assim. Então, a gente se encontra assim do mundo inteiro. E uma apoia a outra, porque ela trabalha muito em cooperação. Só que ela gosta das coisas muito claras. Então, ela fala, ó, dinheiro ama ordem, né? Então, uma das coisas que você tem é saber o que você veio fazer aqui, né? Então, você tem que ter isso muito claro, o que você vai fazer e tal. Então, para eu chegar nesse encorajar pessoas aí, eu tive um trabalho tanto, né, para chegar nisso. Porque era, era nesse sentido, assim, né? Porque quem são as pessoas que me procuram para fazer esse trabalho? Né? Então começa daí, né? Para quem é que eu estou conversando? Quem é? E aí eu vejo assim, eu comecei a minha relação com a dança muito tardia. Então eu já precisei de muita coragem para começar a dançar. Eu não comecei a dançar quando eu tinha 6 anos de idade na escola. Minha filha, por exemplo, 3 anos minha filha já estava fazendo balé. Né? Não é o meu caso, né? Então, ela já dançou no SIC, ela já dançou em vários festivais, ela já, sabe, assim, de dança. Ela já tem uma trajetória de palco, assim, sabe, que, olha, eu acho, eu não creio que eu, primeiro porque eu não fui por esse caminho, mas, né? Mas, assim, então você vê que são trajetórias muito diferentes, né, para a gente fazer, para a gente ir, assim. Então, ficou, né, eu fiquei, eu pensei assim, e aí, às vezes, eu falei, bem, as mulheres, né, porque eu trabalho com um público muito feminino, né, assim, no caso, e são mulheres acadêmicas também, tá? E que sempre tiveram o desejo de dançar. Né? Elas gostam, elas têm uma pegada com a criatividade, às vezes elas já são até dançarina, mas o que dança é essa? Né? Então, como que é? Então, eu criei todo um processo nesse período que eu estava na graduação e dando aula na universidade. Eu criei um processo da pessoa dançar a história de vida dela. E para eu pensar nesses projetos, eu tive algumas referências, tipo o Gauraldi, Dançar a Vida, né? E aí eu tive também 2 livros que me ajudaram muito, que é esse aqui, A Coragem de Ser, do Paul Tillich, né? O professor sempre tem que estar com o livro, né? Sabe como é? Não, adoro, adoro, adoro. E esse aqui, olha, o Rolomei, né? Que é A Coragem de Criar. Então, esses 2 livros aqui esses 3 livros foram muito chaves para conceber a ideia. Depois, cada uma dos passos que eu dou, eu uso outros, porque eu trabalho com uma multiplicidade de métodos e sistemas de dança para a pessoa criar a dança dela. E aí, nesse processo, esses autores, eles vão falar sobre o conceito de coragem, né? Então, que coragem é essa? E eu, se você me permite, ler um parágrafo aqui que é mais... A casa que é mais fácil do que eu tentar ficar fazendo aqui como é que se diz? Tentar pensar aqui, né, o que ele está falando. Veja só, ele diz aqui que a palavra coragem tem a mesma raiz que a palavra francesa cœur, né, que significa coração. Assim como o coração irriga braços e pernas e cérebros, fazendo funcionar todos os outros órgãos, a coragem torna possíveis todas as virtudes psicológicas, e sem ela, os outros valores venescem, transformando-se em arremedo da virtude. Então, a coragem é necessária para que o homem e a mulher possam ser e vir a ser. Para que o eu seja, é preciso afirmá-los e comprometer-se. Essa é a diferença entre os seres humanos e o resto da natureza, né? Então, aí ele fala que um homem ou uma mulher tornam-se humanos por vontade própria e por seu compromisso com essa escolha. Os seres humanos conseguem valor e dignidade pelas múltiplas decisões que tomam diariamente. E aí ele vai, né? Aí entra o Paul Tillich, né? Que a coragem é ontológica, né? É essencial ao nosso ser. E aí, por fim, ele fala que nós precisamos de um novo tipo de coragem, né?
que não se expresse em desmandos de violência e que não dependa de afirmar o poder egocêntrico sobre as outras pessoas. Ele sugere, né, uma nova forma de coragem corporal. Aí entra o nosso tema, né? O uso do corpo, não para o desenvolvimento exagerado dos músculos, mas para o cultivo da sensibilidade. Que lindo. Então, basicamente, esse é o meu ponto, né? Chave desse trabalho, assim. Então, encorajar as pessoas, né? As pessoas que querem dançar a vida, né? Que querem, né, ter uma perspectiva. Eu, por 40 anos, assim, vou fazer 60 daqui Ah, linda. dias, né? Mês que vem, né? Então, e aí, quando eu estava com 40 anos, eu estava fazendo um trabalho, né, essa questão assim, o que né, vai chegando alguns momentos, você vai fazendo algumas escolhas na vida da gente, né? Então aí a gente vai fazendo, a vida vai colocando a gente assim, né? E aí, o que você vai fazer agora? O que você vai, né? Ela empurra. Exato. E aí, então, eu estava nessas encruzilhadas, assim, né, da existência, assim, né, e aí, às vezes, eu, essa questão, assim, não, o que eu vou, né, criar nesse momento da minha vida, né, o que eu sou chamada para criar, né, então, quais são os movimentos que você faz, independente, né, que não te cerceie, né, mas que você realmente possa criar, você possa se desenvolver. Então, sempre a vida, né, ela, tempos em tempos, ela vai colocando, né? Você sabe que eu gosto muito das perguntas, né? Então, a vida vai colocando perguntas para a gente, né? E aí eu vou participando, né, entrando, né, tentando ver o que a vida está me propondo nesse instante. E aí, a partir desses movimentos, eu vou dançando a vida, né? E aí eu vejo que nesses 40 anos, eu tinha muito uma... Foi muito interessante que eu fiz um trabalho muito também em relação, né, com Joseph Campbell, que é a questão do mito lá, que eu acho muito lindo. E aí, na época, eu estava fazendo um trabalho dessa relação com os mitos, assim, e era um momento de muito... E a gente fez alguns exercícios de escrita de criatividade, como é que era? Era intuição, era imaginação ativa, assim, sabe? Fazer umas descobertas nesse sentido. E aí e aí eu estava numa época que a vida era uma luta para mim, sabe? Então, a vida era luta, assim, era sinônimo, imagina, né? Mulher negra, professora universitária, sempre aquela assim, a única negra, sabe aquelas coisas assim, né? Então, você tinha que ter sempre um pique, né, para fazer as coisas, aquela disposição, né? Né? Era luta mesmo, né? E aí eu tive nesse período um sonho, assim, né? De que era de um cavaleiro, assim, era tão interessante que quando eu fui para a Escócia, né, numa das viagens, eu fui num museu lá e tinha um tal do cavaleiro. Falei, o meu cavaleiro do sonho, o meu cavaleiro do sonho. Eu tinha um cavaleiro, né, assim, que chegava e ele falava assim, para mim, eu ida normal, né? Aí tinha eu, a ida normal, e tinha a ida dançarina, que eu fazia a dança do ventre naquela época, né? Faço flamenco, então eu vou muito nas danças, né? Fiz capoeira, eu vou muito nas danças tradicionais para buscar, como eu trabalho com improvisação, para buscar esses códigos, né? De improvisação nessas estruturas dessas danças mais tradicionais. E aí eu estava fazendo a dança do ventre na época. E aí a minha bailarina, desculpa, deixa eu só beber uma aguinha aqui. Aí a bailarina que estava do lado, minha, assim, no sonho, né, ele fala assim, esse cavalheiro, ele tira o capacete e aquela armadura lindíssima, que é toda trançada. Gente, eu fiquei fascinada quando eu vi aquilo.
Porque eu falei, gente, o trabalho para fazer um negócio daquela armadura, porque ela é móvel, né? Porque ele precisava se mexer, né? Então é Aham. tudo trabalhadinho, assim, é muito tecido assim com metal, é uma obra de arte aquilo ali, né? E aí Sim. eu vi, ele tira aquele, né, aquele capacete que tem toda uma proteção que você põe na cabeça, assim, né? E aí ele tira, assim, aí ele põe né, o capacete embaixo do braço, aquelas coisas assim, bem aquele, né, valente mesmo, tal, do cavalheiro mesmo, né? Bem medieval, aquelas coisas assim, né? E aí ele fala assim, acabou, chega chega de guerra, chega de luta. Eu agora não quero mais guerrear, não quero mais lutar, eu quero ver a dançarina dançar. E Uau. aí, imediatamente, muito lindo, né? A dançarina, nós estamos na porta de uma taverna, assim, sabe? Uma taberna. E aí a gente, bem medieval o negócio, assim, sabe? E aí a gente entra e quando a gente. Aí ela sobe na mesa e começa a dançar, aquela coisa bem, né, assim, dionisíaca. E eu falei, gente, né? E aí ele fala, aí ele senta assim, aquelas coisas dele, porque naquela época da taverna é tudo no chão, aquelas coisas assim, né? Aí ele Aham. sente, agora está tudo certo, sabe? E eu falei, opa, tem um sinal aí, né? Sim. E aí, a partir daquilo, eu fiquei pensando, eu levei para análise esse sonho tal, né? E esse sonho foi um paradigma, assim, para mim, assim, sabe? O antes e o depois da minha relação com a vida. Porque eu via que eu estava num paradigma muito da luta com a vida, né? E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ter uma relação com a dança. Porque eu via, porque eu era dançarina, né? Sempre dançava. E eu via o esforço que eu fazia para criar, para dançar, para fazer. Mas não é o mesmo esforço da guerra, da luta, né? Então, aí tem uma disciplina também, mas não é a luta. Então, aí, quando eu falo para encorajar pessoas na dança da vida, é porque você precisa ter um lado mais estético de viver a vida, e não só de luta, não só de guerra, não só de enfrentamento, sabe? Que você pode fazer isso dançando, né? Olha, a dança é a arte, você faz essas coisas, mas dentro de um ponto de vista mais leve, né? Mais criativo e não ter destrutivo. Né? Porque a guerra você está sempre em defesa de alguém, sempre enfrentando alguém, sempre opondo alguém. Né? E na dança, não, a dança você está dançando. Né? Você está dançando. Aí dança com um, dança com o outro, né? Dança junto, dança. Eu fiz dança de salão também, né? Dança de salão eu sempre estou inventando moda, né? Aí tive que aprender esse lance de ser conduzida, né? Que eu falei, gente, fui lá trabalhar o meu feminino também, assim, né? O que que é, né? E que não é, a gente tem umas ideias muito equivocadas dentro desses lances da luta, né? Dentro do arquétipo da luta, da guerra, de enfrentamento. Às vezes os relacionamentos que você tem é muito de enfrentamento, até com um parceiro que você tem, né? Então aí fica complexo assim também. Então aí eu vou sempre aprender, porque eu aprendo muito quando eu danço. Então, esse período eu fiz um ano, mais ou menos, de dança. Foi até a pandemia aparecer aí, mas acho que deu um ano e meio, mais ou menos, de dança de salão, aí com o Marcelo Leal, assim, muito, nossa, muito bom ele, assim, muito de, Fiz né? também, né? É, e aí aprendi muita coisa com isso, sabe? Então eu vejo que esse encorajamento, essa coragem, é para também mudar o seu modo de ver a vida, né? Então, ver a vida a partir de um ponto de vista mais estético, mais criativo da dança, né? E não a partir do ponto de vista da luta, né? Que isso desgasta muito, isso, né, nos deteriora muito também como seres humanos. Por isso que eu gosto muito dessa coragem de criar, mas não para fortalecimento apenas dos músculos, mas também, né, do fortalecimento da nossa sensibilidade, né? Mas é isso, assim, né? Em poucas palavras. Tá, acho que ainda na flexibilidade, né? Se permear, Sim, também se permitir, né? Se permear, né? É muito legal da gente pensar, né? De não estar sempre nesse lugar do enfrentamento, porque é um lugar também cansativo e desgastante, né? uhum. Mas pensar que a dança também nos torna mais flexível, né? A mente, não só o corpo, a mente de modo geral, né?
Exatamente. Mas agora eu vou puxar para uma outra coisa, porque tem, na verdade tem a ver com coragem, né? Mas muito do Sim. título que a gente deu para essa live, né? Que tu deu para essa live, que é muito bonito, né? Que é como cultivar a liberdade interior. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Com esse teu trabalho aí com, principalmente com as mulheres que tu relatou, né? Que teu público é feminino, acho que de um modo geral, né? Como que é descobrir também essa liberdade interior, né? Então, né? Tá travando um pouquinho a internet. Tá, tá conseguindo me Agora ouvir? voltou. Ah, tá bem. Sim. Tá, então, essa relação, né? Porque assim, dançar a vida para quê? Né? No caso, né? Não, embora acho que você nem precisa ter nenhum motivo para dançar a vida, né? Assim, porque a vida, mas a questão de você celebrar a sua existência, eu vejo que é fundamental, ainda principalmente nos tempos de hoje, né? E eu vejo assim que essa questão da liberdade interior, eu creio que a dança, né, muitas das pessoas também vêm trabalhar comigo com essa busca de liberdade de expressão, né? Porque elas se sentem, às vezes, estagnadas, elas se sentem oprimidas, elas se sentem sobrecarregadas. Então, como, né, lidar com essa situação? Assim? E aí vem para essa dança, por isso que eu gosto de ver a dança como essa perspectiva estética dela, assim, né, criativa mesmo, né, de trazer beleza, trazer alegria. E eu vejo que, por exemplo, quando você está voltando lá para aquela questão né, do paradigma da guerra, da luta, né, você está num nível de vibracional, diríamos assim, né, das emoções, que é por onde eu trabalho, que está muito assim dentro, né, da escala das vibrações de emoção. O medo tá muito, é o que, né, medo, a vergonha, elas estão bem no campo baixo nosso, assim, né? Enquanto que a paz, a alegria, né, elas já estão indo lá para cima, assim, né? Então, eu a dança, ela faz esse movimento de você sair desse processo de, né, mais de medo, de vergonha, e te vai ajudando, né, subir um pouquinho mais, né, e estar se relacionando consigo mesmo e com as pessoas, num nível vibracional, com emoções mais positivas, mais fortes, mais, né, dinâmicas, e é onde inclui a alegria e a liberdade, está muito junto diante disso. Por isso que eu acho que é uma alegria e a liberdade, para mim, diríamos, é o que a pessoa alcança quando ela dança verdadeiramente a história dela, né? Porque ela faz as pazes com ela mesma, né? Porque tem muita experiência que a gente da vida da gente que estão lá, né, precisando ser trabalhadas, né? E aí essa é a oportunidade que as pessoas têm de trabalhar com as emoções dela, né, através da dança. E isso tem como resultado, não é bem isso que eu queria falar assim, né, mas assim, mas você alcança, acho que é mais nível de você alcançar esse estágio, né, de alegria, de liberdade, né? E eu comparo muito essa questão da pessoa, meus processos, né, criativos, eu sempre a associo com o processo da lagarta se transformando numa borboleta. Tanto que as 10 jornadas que a pessoa dança, né, para dançar a história dela, ela percorre 10 jornadas. Em cada um desses passos que ela dá, é um processo dentro do casulo até que ela saia. Então, eu vejo que a maior parte das pessoas, elas vivem ainda muito dentro, achando que o mundo é só isso, né? A lagarta, de você se arrastar, comer e dormir. Rasteja, come e durmo. Né? E dentro de cada, né, lagarta tem uma borboleta. Mas a pessoa precisa querer fazer a transformação. Ela precisa querer entrar no casulo. Então, aí, esse é o convite da transformação que, geralmente, os trabalhos que eu faço, eu ofereço. Então, quando a pessoa entra, né? Então, ela entra dentro daquele casulo lagarta, né? Então, e aí ela vai passar por um processo de criar as asas dela,
né? Então, esse processo que tem a ver com as histórias que ela viveu até ali, porque a asa está tá dentro ali, tem a natureza, tem o ambiente, tem toda a história que ela viveu ali para ela poder voar, né? E aí ela termina, né, o processo voando, mesmo que a dança, quando ela apresenta o solo dela, né, dela saindo de dentro do casulo e ela dança. E aí esse movimento que ela faz internamente ali dentro do casulo desse processo tem a ver com a meditação, com o silêncio. E ela vai perceber que a liberdade é muito mais, tem a ver muito mais com as escolhas internas que ela faz do que com o espaço exterior. Então, eu, né, morei na África do Sul, na época, foi em 2011, o Mandela estava lá, vivo ainda, a gente, né? Então, assim, ele era né, o pai da nação, assim, na época, assim, era muito, ele saía, ele dava, né, a gente via ele estava muito presente na sociedade, né? Ele ainda é muito presente, né? Mas na época ele estava vivo, então ele estava muito presente fisicamente também, né? E assim as pessoas, e assim uma das coisas que eu aprendi muito, era uma referência para a nação, né, sul-africana, foram os 27 anos que o Mandela ficou preso, né? E aí o Mandela ficou preso, mas quando você lê a biografia dele, quando ou escuta as reportagens que ele dá, as entrevistas que ele dá, ele está, mas ele usou a prisão dele, né, como um casulo. Porque quando ele estava na prisão, ele aprendeu a falar afrikaans, que era a língua né, do inimigo na época. Então ele falou, eu tenho que aprender a falar essa língua, né? Eles estão falando para eu poder me comunicar com ele. Ele criou, né? Ele se relacionou com todos os juristas, ele era um advogado, todos os juristas do mundo ele interagiu enquanto ele estava preso, né? Então, até o Derrida foi lá visitar ele, sabe? Então, quer dizer assim, ele estava preso, né? Assim, que prisão é essa? Que prisão é essa? Então, às vezes, essa noção de liberdade, eu gosto de pensar que a liberdade, o que é a liberdade, né? Então, a gente teria que estar pensando um pouquinho isso, assim, o que é a liberdade em si? O que nós pensamos? Né? Agora, na pandemia, quando você está dentro, né, convidada a estar dentro da sua casa, você é convidada, né, a ficar dentro do seu próprio corpo, cuidar do seu próprio corpo, né? Se proteger, se preservar. Você é convidada a conhecer um pouco mais a sua mente. Então, são convites que essa situação nossa está colocando para a gente cultivar a liberdade interior, né? Então, que é uma liberdade que ninguém me aprisiona, a não ser nós mesmos, né? Então, e se a gente tem essa oportunidade, eu acho que, né, é melhor aproveitar. Então, você tem um tempo para pensar, né, quem é você, da onde que você veio, né? É, o que você faz, né? Assim, da sua vida. Então, ter um tempo de você, né, ser responsável pela sua própria existência, né? Para mim é isso, né? A liberdade passa, né, de eu dar conta da minha trajetória, da minha biografia, né? Ninguém aprisiona a minha biografia, né? A minha história, o que eu faço com a minha história. Então passa um pouquinho por aí, né? Assim, em poucas palavras, né? Isso são temas super gigantescos, né? E aí entra até a meditação, né? Porque eu trabalho com três, Ah, eu né? contigo para falar sobre isso. Que delícia É, correr contra o tempo aqui, porque tem uma é coisa que eu verdade, é queria verdade. falar, mas é assim, vamos aproveitar esse momento agora, né? A vida é Uhum, agora. é isso. E daí pergunta, né? Pensando os tempos de pandemia, mas enfim, toda essa situação que a gente vive, né? Que são tempos muito, muito brutos, né? Como que é dançar em tempos assim? Como que é ressignificar também, né? Esses lugares que encontra que estão tão difíceis também, né? Então, né, eu tenho, assim, né,
chegado perto assim de algumas referências assim. Acho que uma referência para mim nesse momento é a Pina Bausch, né? Assim, né? No sentido de que são pessoas que criaram uma obra a partir de uma vida dura, né? Assim, uma vida bruta, né? Então, que elas não se enfeitam muito assim na realidade, né? A obra da Pina Bausch é uma obra forte, né? Então, quando você olha, ela fala, a dança é uma oportunidade, para você expressar a vida, né? É uma expressão da vida. Então, a vida como ela é, né? A vida como ela é. Então, eu danço a vida como ela é. Por isso que eu falo, dança a sua história é a sua história, né? Então, é uma história que não é a minha. Né? Então, é dançar toda ela, né? Todas as coisas que foram legais, as coisas que não foram legais, né? Então, isso faz parte. Então, hoje, eu tenho meus momentos de dança, né? Eu faço a minha prática diária, né? De exercícios físicos que eu faço diariamente. E também danço também, porque eu tenho três coisas que me nutrem a minha vida, né? Que é a meditação, a dança e a escrita. Então, eu faço isso todos os dias. Faça sol, faça chuva. Eu faço isso. Então, eu geralmente faço meus passinhos. Como eu falo, nossa, como foi o dia? Como eu danço esse dia hoje? Né? Porque eu gosto de integrar o que? Eu integro a minha experiência, né? Eu me reconcilio, né? O meu exercício de reconciliação comigo mesma, diário, né? Para eu ser livre, né? Que essa é a pegada. Para você ser livre, você precisa se reconciliar consigo mesmo e com o mundo e com as pessoas. Então, o meu exercício diário de reconciliação é a escrita, a dança e a meditação. A escrita é um pouco do mental, do que eu absorvi, as notícias, os comentários, as experiências que eu vivenciei e tal. Espiritualmente, sento lá na meditação, vou sentar, vou meditar, fico tranquila ali na meditação. E aí eu fico em paz na meditação. Por outro lado, a dança é o meu corpo. O meu corpo sente tudo isso que está acontecendo, sabe? Então, eu vou no velório de uma amiga, o meu corpo está sentindo isso. Então, como que eu posso expressar isso? Né? Então, eu tenho que expressar isso no meu corpo. Eu posso até escrever, mas meu corpo quer também dizer. Né? Então, respirando, lembrando um gesto de uma amiga. Então, como eu elaboro aquilo no meu corpo? Então, eu danço. Né? Eu danço. Se eu estou com raiva, eu danço a raiva. Se eu estou sentindo muito amor, danço o amor. Se eu estou me sentindo livre, eu danço a liberdade. Mas todo dia eu faço isso. E julgamentos, né, Ida? Eu acho que é muito lindo isso na tua fala, né? Porque é como tu tá naquele dia, né? Tu vai dançar a tua verdade, né? A tua história ali, né? O que tá te atravessando naquele momento, né? Que às vezes vai sair uma dança mais contida, às vezes vai sair uma mais expansiva, mas é a gente acolher todos esses momentos, né? E eu vou passar rapidamente. Eu queria ficar mais. Vamos ficar até meia-noite aqui, se o Instagram nos permitir. Mas tem muita gente escrevendo vários comentários aqui e um monte de gente querendo dançar contigo. Então, eu vou aproveitar essa minha última pergunta. Como é que a gente dança contigo nos teus próximos projetos? O que tu tá pensando, né? Claro, levando em consideração esse momento atual de pandemia, né? Que a gente está dançando quietinho na nossa casa, né? Mas como é que tu tá pensando a vida agora na pandemia e pós-pandemia também? Temos a Camila, que é a abelha feiticeira, que também é aqui do Insta, do Silêncio em Movimento, que mora em Floripa, que vocês precisam se conhecer. A Camila também tem um movimento bem lindo dentro da dança terapia, mas tem um monte de gente com mensagem aqui que quer fazer dança contigo, Ida. Então, Opa! Bem. A gente, como te encontrar? Então, eu estou até agora renovando o meu site, né? Que eu achei uma equipe maravilhosa, então eu estou com um site novo, então, né, o Idamara é o www.idamarafreire.com.br. Então, ali tem tudo
tudo, agora tem tudo lá, né? Tem tudo que eu ofereço, tudo que os livros, os materiais, né, os workshops e tal. Então, aí, né, uma referência, então, aí é o próprio site, né? No meu site. Aí, no Instagram, eu vou estar divulgando também, né? Que eu sempre tenho pelo Instagram mesmo, pela minha... Ali, no feed, já no meu endereço já tem. Mas eu tenho oferecido atualmente a mentoria online, né? Para as pessoas, individual, porque às vezes tem pessoas que querem dançar a história delas individualmente, então faz um trabalho de coaching, faz um trabalho já mais personalizado, assim. Aí eu tenho, né, a imersão de... Eu tenho feito imersões sazonais, que é um sábado pela manhã. Então vai ter em julho, em junho vai ter o de inverno, que vai ser sobre o perdão. O outro foi sobre a reconciliação consigo mesmo, agora é a reconciliação com os outros. Então nós vamos entrar com a questão do perdão, a dança e o perdão. Aí eu vou estar trabalhando esse meu livrinho aqui, né, A Duração da Dor, que o Silêncio e Movimento fizeram lindíssima a chamada, né, do post. Amei Ficou o lindo trabalho. mesmo. Aqui na live com a gente. Fiquei bem feliz, muito obrigada. E, então, aí eu vou. Então, esses trabalhos. E aí tem no Sim a jornada que eu vou oferecer, né? A Dança Sua História como processo criativo. Eu vou estar oferecendo dentro desse curso do Sim, que são as parteiras da maturidade, que é um curso para mulheres maduras, né? E para facilitadoras. Eu vou estar oferecendo ele em setembro do ano que vem em grupo. Atualmente, eu tenho feito as imersões em grupo online, eu só estou trabalhando online. Mas, assim, as pessoas que têm feito o trabalho online têm encontrado, né, têm dançado, né? Então, a vida tá seguindo também ali, né? Tem profundidade, não, né? Porque são questões pessoais e eu trabalho com muitas abordagens que realmente o fato de estar online ou não faz muita diferença, né? Então, é isso, né? Dando essa pandemia, olha, vários convites para o Rio de Janeiro, Floripa mesmo, Joinville. Vamos organizar essa agenda aí, que tá todo mundo encantado aqui com a tua fala e com o teu trabalho. Então, eu vou pedindo aqui de ti e de todos e todas que estão aqui com a gente. Primeiro, te agradecendo muito, Ida, é uma inspiração te escutar, né? Olhar para a tua trajetória e seguir conectada, né, contigo. Uma alegria, uma honra, uma alegria de ter aqui também compartilhando os teus pensamentos, as tuas falas, né? Foi muito lindo mesmo. Quero muito te agradecer de coração e deixar o espaço aberto para tu voltar, porque a gente tem mais um monte de coisa para falar, várias coisinhas já estão me acionando várias outras ideias aqui. E muito obrigada pela tua presença cheia de luz aqui para a gente nessa quinta-feira. Eu quero agradecer também, né, as pessoas que tiveram presente, as pessoas que vão assistir também, né? Agradeço a sua disponibilidade, seu convite, agradeço aí o Silêncio em Movimento também, né? Em movimento, em movimento e em movimento, né? Bem, o jogo das palavras ali, né? Então, eu agradeço muito. É sempre bom ter uma oportunidade para conversar, né? De trocar. Então, aí eu aprecio muito suas perguntas também, né? Que aí a gente sempre reflete um pouquinho mais, a gente, né, vai falando, pensando, não, olha só, isso vem de novo, né? Vem junto. Então, agradeço muito mesmo, né? Assim, a oportunidade. Desejo, né, que vocês trabalhem, né, continuem fazendo esse trabalho, porque eu sei que às quinta-feiras, né? Vocês fazem essas lives, então que realmente possa, né, ser bem, né, e trazer essas questões para que as pessoas realmente possam aprofundar, porque nesse momento a gente precisa de oportunidade, né, de escutar o outro, de falar com o outro, né? Então, que bom que vocês estão proporcionando esses espaços para as pessoas, né, se conectarem mais com elas mesmas, né, estarem mais perto delas também, né? Acho que passa por aí também.
Travou um pouquinho aqui. Acho que tá voltando. Tá, tá. Ela tá ali, mas ainda estamos aqui. Agora voltou. Agora, então é isso, Ida. Boa noite, um beijo grande a todas, todos e todos que estiveram com a gente ou que estão assistindo a live em outro momento. Semana que vem a gente volta na quinta-feira, com uma live especial do Dia da Dança, 29 de abril, Dia da Oh, Dança. que legal. Fazer uma live especial aqui com a abelha feiticeira, a Camila, falando várias questões bem bacanas, a partir da experiência também da Camila, que descobriu a dança novamente também depois de adulta. E a gente vai estar divulgando mais para frente também. Então voltem, apareçam, que é sempre uma delícia recebê-las aqui com a gente. Um beijo. Até logo. Beijinho. Obrigada, Ivo. Obrigada. Até logo. Até.